Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida. Vou fazer a minha análise matinal, gravar a minha análise de abertura da B3. Inicialmente, começaremos por BERC34, o ativo americano negociado na Bolsa Brasileira. Publico meus estudos na minha página Nilson Almeida no YouTube como referência para estudos de terceiros e auditar o meu trabalho, que queiram auditar o meu trabalho. Meu trabalho está envolvendo o aprendizado para obter um certificado autônomo de investimento, obter proficiência em operar mini índice, mini dólar e BERC34, que é o ativo americano da carteira de Warren Buffett, negociada em reais na B3. Para negociar mini dólar, mini índice, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada. Lembrando aos senhores que a negociação de derivativos, no caso de mini índice e mini dólar, envolve risco que você pode perder todo o seu capital. Investimento em BERC34 é feito em reais, em contas e dinheiro depositado no Brasil, porém em ativos americanos, cotado em dólar. Bem, vamos iniciar então a análise. Nesse caso aqui, como eu havia dito, há um consenso de mudança de direção que é representado por essa barra, um martelo ou uma evening star, e já um novo fundo mais alto, porém não uma máxima de candle mais alta. Então aqui nesse ponto ainda o consenso não veio em alinhamento com o interesse dos operadores que estão comprando esse ativo em vista dele estar mais barato. Apesar da desvalorização do real, ele abriu mais no pregão de ontem mais caro do que o da semana anterior, porém não fechou mais valorizado do que o dia anterior. Então, dessa forma, vamos traçar aqui já um objeto em que nós temos interesse de acompanhar e verificar se ele poderá se desenvolver da forma que nós estamos analisando, que é o canal equidistante. Então, a construção desse canal equidistante nos daria uma tendência desse preço mais alta, ou seja, o canal está aqui, porém tem uma pequena variação fora do canal e assim ele vai permanecer. Nesse caso, o consenso, vou dar a ele uma nova conotação, deixando de fora a sombra da evening star, colocando ele como uma forma de parâmetro para variação dentro do fundo, ou seja, em testes. Aqui vou utilizar múltiplos de 5 para que fique melhor representado. Então está aí 6825 a 7065. Lembrando que essa denominação mudará de coloração, porque é uma coloração de fundo de movimentação. Bem, aqui está a nossa intenção em que esse ativo represente uma busca por essas médias que são extremamente representativas. Deixaríamos, nesse caso, a figura mais emblemática, conhecida como Cruz da Morte, onde a média de 50 movimenta-se abaixo da média de 200, mostrando claramente que o ativo veio abaixo e permanecerá por algum tempo abaixo, pois a média mais curta dessas médias, dessas duas, está em direção descendente, inclinada para baixo e abaixo da média de 200, que também está descendente. Então, essa postura do ativo em busca dessas médias, ou seja, esse encontro nos daria uma inflexão de aumento de preços. Bem, no caso do ativo brasileiro, permanece o range que já havíamos demarcado após a definição da política de juro, tanto do mercado do Banco do Federal Reserve nos Estados Unidos, quanto do Banco Central do Brasil, e uma tônica em todos os bancos centrais do mundo. Bem, aqui está o range, ele permanece e o ativo
busca a mesma movimentação que ele buscou em outra situação em que ele foi colocado a essa prova. Bem, aqui eu vou deixar aquele mesmo objeto com a mesma métrica. Aqui tem um gap e aqui temos um topo. Então o topo está aqui, o gap está logo ali, então nós vamos desenhar essa mesma métrica nesse sentido. Então aqui está a métrica do gap para esse topo. Bem, essa métrica ela passa a representar uma tentativa de limitação do movimento, ou seja, os operadores estão em busca de métricas que deem retorno, no caso das operações vendidas, ou no caso de reentradas para a compra de ativos mais baratos. Então aqui existe uma redundância de um nível de satisfação com outro nível de satisfação, e aqui nós passamos a ter um range de confirmação, né? Ou seja, busca desses alvos, como é um movimento de fundo, vou modificá-lo para essa coloração e assim vai ficar. Bem, isso passa a ser um novo alvo, porém, não deixamos de mencionar que, como o ativo americano, o ativo brasileiro também poderá vir buscar novos topos, ou seja, posições mais altas no fechamento das barras nos períodos mencionados. Aqui nós vamos estender o período mencionado para duas frações diárias, que seriam 4 horas, para verificar se existe alguma possibilidade de entrada de operação. Então aqui o fiel, que é o que eu tenho utilizado em maior relevância, vai permanecer como uma resistência. Caso o preço venha até a mínima desse movimento lateral, ele poderá ser utilizado como resistência, ou seja, uma retração não levaria a um novo topo. Então vou deixá-lo dessa forma, fazendo uma resistência no ponto de reversão do movimento de ontem. Então vamos mudar para o diário e verificar como isso ficou. Bem, está aqui o diário da maneira que estávamos mencionando. Então aqui nós verificamos agora que é um martelo vendedor, porém aqui nós temos um famoso bebê abandonado ou uma Evening Star com fechamento positivo. Tá? Porém, verifica-se que foi a abertura e não o fechamento do mercado que deu essa positividade. Bem, essa situação ela é complexa de se operar, deve-se tomar muita atenção, porque ela está fazendo aquela mesma movimentação que nós mencionamos em relação às movimentações das médias, ou seja, ela está buscando um novo fundo, ou seja, está em direção àquelas médias de 50 e 200 que aparece aqui no ativo americano. Porém, o ativo brasileiro, aqui representado pela média de 20, por uma média de 20 diária e uma banda de Bollinger extremamente aberta, ainda não é um movimento confiante de reversão, apesar de já estar dentro do desvio padrão da banda de Bollinger, que aqui nós vimos nos dias anteriores estava fora. Bem, assim vai permanecer. Bem, no caso do dólar, vou mencionar em 3 tempos gráficos diferentes. No caso aqui, vou passar para o meio do diário e aqui vou passar para o semanal para verificarmos métricas que nos deram já leituras em tempos anteriores e no contrato anterior. Então aqui tem uma conotação de que esse movimento de baixa teria aqui como uma resistência, esse movimento de alta agora pode fazer com que essa resistência realmente se configure, né? E aqui um alvo que nós havíamos mencionado em outras situações. Então essa barra semanal com esses 2 gaps extremamente significativos
colocam esse diamante como uma figura extremamente emblemática. Então vou aumentar, vou diminuir, né, o time frame para o diário e vou aumentar o número de barras. Bem, aqui nós verificamos o movimento final, que é um movimento de ascendência, né? Tem aqui a retração, a inflexão e o consenso. Esse consenso vem da definição da política cambial, que nós já mencionamos várias vezes. Aqui eu vou dar uma estendida para que ele apareça exatamente o ponto de inflexão, que é o consenso. Então, no dólar temos um consenso, porém nas ações ainda não temos esse consenso. Então está aí o consenso, a mudança 30 de maio, início de junho, mudança extremamente significativa. Nesse caso aqui do 4 horas, vamos utilizar também aqui menos períodos do que o diário e verificar que após a formação desse gap e a formação desse fundo, nós temos métricas que estão nos dando a busca por esses resultados extremamente significativos. Então, no caso, vou destacar essa métrica aqui para uma coloração de níveis, né, que fique bem clara, que ela já está extremamente significativa, né, já está dando o resultado que ela era esperado. E aqui vou alterar essa leitura e alterar a formação do fiel. Então o fiel ele vai entre os 150 e os 180. Vocês verificaram que basta a inversão de um giro de 180 graus para transformar resistência em suporte. Então aqui nós vamos verificar agora que há uma resistência em andamento. Essa resistência poderá ser testada, mesmo já na abertura. Ela já foi mencionada na segunda-feira como um gap de abertura em continuidade. Esse gap não veio, porém aqui existe uma escala que eu utilizo e eu vou dar essa mudança de time frame para mostrar que essa escala está agora extremamente aguçada. Vou medi-la com a minha régua que eu tenho utilizado de ritmo de negociação alavancada. Mostro que tem um fundo, 2 fundos, 3 fundos, 4 fundos mais alto. Então, essa definição me leva à formação desse arco, um arco complexo com uma corda. E essa corda já foi ativada até o 555, que é um nível de satisfação mediano. Nesse caso, rompendo a resistência, temos o primeiro nível de satisfação e o segundo nível de satisfação. São níveis de satisfação mais elevados. Então vamos dar atenção a esses níveis de satisfação com métricas figurativas. Aqui nós temos a figura que eu utilizo, uma figura que eu dou muita atenção a ela. Então ela vem desse ponto que nós mencionamos que ela foi alvo em determinadas situações e ela passa a ir em busca da singularidade. Se há redundância, essa redundância poderá se tornar singularidade. Então temos aqui níveis em que tanto esse arco quanto esse arco que mostram o desempenho dessa sigmoide. Me desculpem, é assim. Aqui nós temos a elevação, a aceleração, a manutenção da aceleração. Por um momento breve parecia ser um topo, e se voltarmos à aceleração seria a continuação da sigmoide. Então o desenho está totalmente característico, ele está mostrando que os operadores estão ativos, e assim vou utilizar essa tela para configurar esse vídeo que vou publicar. Bem, chamo a atenção de vocês que para negociar mini índice, mini dólar no mercado americano, procure uma corretora credenciada na B3, procure um agente autônomo de investimento. Chama atenção que para negociar derivativos você corre o risco de perder todo o seu capital, como tem o mini índice e o mini dólar. Porém, no ativo à vista, que é o BERC34, é um ativo americano de ações selecionado por Warren Buffett,
negociadas na Bolsa Brasileira em reais, com contas depositadas no Brasil, inclusive com garantias do Banco Central. Você deposita o seu dinheiro na sua conta no Brasil em reais, até os limites de garantia do Banco Central, e compra ativos americanos negociado em dólar, selecionado pelo melhor e mais famoso gestor de fundo americano, que é o Warren Buffett. Bem, utilizem as minhas informações para esse estudo. Estou publicando para que elas sejam auditadas pelas pessoas que querem avaliar o meu trabalho, e agradeço a atenção de vocês. Vou publicá-la imediatamente no YouTube. Essas informações estão sendo gravadas na minha hora local e serão publicadas antes da abertura da B3. Obrigado, bom negócio a todos.